Oi, gente, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. A internet tá ruim hoje por causa da chuva, gente, então se cair já sabe, tá? Bom dia. No oitavo A caiu, não consegui voltar. Então, assim, se cair, não se preocupem que aí eu vou pôr a folha lá na agenda Edu direitinho para vocês, tá? Bom dia, bom dia, bom dia. Gente, parabéns pelas notas de vocês foram bem, tá? Assim, a gente não teve grandes problemas com as notas, então vocês foram bem mesmo, parabéns pelo empenho, para aqueles que tentaram fazer, que correram atrás, que viram que realmente é importante, porque realmente é muito importante para vocês, tá? E novamente ficou constatado que vocês são ótimos alunos quando vocês querem, né? E é isso. E vamos que vamos, né? A gente sabe que o caminho é longo, que não está sendo fácil mesmo. Imagino para vocês, sabe? Para mim já é ruim, né? Imagino para vocês ficar em frente a esse computador aí, não deve ser fácil, né? Sem querer jogar, sem querer bater papo com os amigos, não deve ser fácil mesmo. Vamos lá, então, nós vamos pegar, gente, da quinta semana, eu acho que é página 32, 33. Vamos pegar os principais exercícios, tá? Já postei para vocês as respostas, tá lá na Agenda Edu as respostas da tarefa e do Demonstre Seus Conhecimentos, tá tudo lá, tá? Já postei, acho que foi ontem ou foi quarta, não sei. Mas tá lá tudo direitinho para vocês, tá? A prova dessa semana, não é difícil, dessa quinta semana, vocês vão ver que ela tem mais figura geométrica do que qualquer coisa. Então, muitos que eu vou fazer aqui hoje estão lá na prova, parecidíssimo lá na prova, tá? Então, assim, se você conseguir prestar bastante atenção hoje, você vai ver que na hora de fazer os exercícios vai ser bem simplesinho, porque são praticamente os mesmos, tá? Muda mesmo, é um valorzinho ali, outro valorzinho lá, mas a base é a mesma, assim, é a mesma. Tá? Então, a prof vai pegar lá. Ai, olha, gente, vou falar uma coisa, eu tô cansando essa história de coisa online, é tão ruim isso. Parece até que a gente tá sozinho no mundo, é estranho. Vou pegar aqui, tá bom? Vou compartilhar com vocês a tela. Lembrando que eu vou pôr lá depois para vocês, tá? Cadê? Aqui. Vou pegar do oitavo A, porque a do oitavo B eu usei com o oitavo A, mas é a mesma coisa, tá? Mesma coisa. Muda só um exercício ou outro, mas a base ela é a mesma, tá? A base é a mesma. Ô, Renatinho, você mora onde? Você mora em Itupeva? É? Ah, não, sou de Medeiros. Hã? Medeiros, sou eu confundi. Ah, no Medeiros. É porque eu olhei a sua casa e falei, nossa, tão parecida com a minha, de repente ele é meu vizinho e eu não tô sabendo. Por causa da escada. Eu falei, nossa, mas é muito parecido. Então tá, deixa eu pegar aqui. Medeiros é Jundiaí, né? Gente, ó, é esse aqui, tá? Página 32. Pode ver que dá para ver bastante aí hoje. É esse aqui, página 32 e 32 e 33. Nós vamos pegar os principais. Porque o exercício 1, ele é tão simplesinho, mas tão simplesinho, tá? Que nem dá para ver. Ó, é aqui, esse aqui, o 2, onde tá rodando a setinha aí. Vocês estão vendo a setinha rodando aí? Estão vendo? Gente, responde para a prof, senão não sei. Estão vendo, gente? Sim, professora. Sim. Ai, maravilha. Então, Mas assim, que página que tá, professora, que eu perdi, desculpa. 32, página 32 e 33. 32 e 33. Eu vou passar isso aqui para cima. Aqui, ó, 32 e 33. 32 e 33, é aqui. Achem ele aí. Isso é importante. Tem vários desse lá, vários. E, ó, aí vou dar a letra para vocês. Se você pegar a prova do nono,
A prova do nono é toda cheia dessa mesma figura, ó. Dessa mesma figura. Então, assim, se você conseguir compreender esse ano isso aqui, o ano que vem no nono, moçada, vocês vão que vão, tá? Porque é sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. Quer ver? Vamos lá, então esse aqui é lá da página 32 e 33, então assim, se você não conseguir pegar ele a hora que eu estiver fazendo, não se preocupe que eu vou mandar essa página para vocês depois feita, tá? Igual eu tenho feito sempre, eu mando ela, mesmo que esteja toda rabiscada daquele jeito, mas eu mando, tá? E para vocês verem direitinho. E além de eu mandar, eu também mando a resposta para vocês direitinho, tá? Então vamos lá, vamos pegar, eu vou aqui adicionar aqui para a gente começar. Ó. Deixa eu pegar uma caneta. Tá. Gente, então é o seguinte, olha só, aqui eu tenho esse exercício A, que é igual ao B, acho que tem várias letras dele, tá? Eu preciso ir lá na escola buscar minha apostila, mas não fui ainda. Mas assim, acho que tem várias, deve ter acho que até a letra C ou D, não sei. Então, olha só de olhar, a gente não precisa nem ler o enunciado, ó. Você sabe que tá pintado aqui, ó. Então, obviamente, ele quer isso aqui. Aí você fala, ih, professor, mas essa parte branquinha aqui embaixo, ele pede? Muito difícil, gente, muito difícil, tá? Ele pedir essa parte aqui, ó, muito difícil. Geralmente ele quer sempre essa parte aqui, ó. Aí vem uma outra jogada, ele deu as setas. Se ele te deu estas setas, a figura ela pode estar desenhada errada. Mas se eles deu as setas, você tem que se localizar pelas setas, tá? Eu acho que foi a Dani do oitavo A que falou assim, nossa, professora, mas a figura ela não está proporcional. Acontece. De repente a figura não está proporcional, a figura está errada, mas ele dá a seta para você se locomover pelas setas. Então, qual é o segredo? Se tem seta na figura geométrica, você tem que olhar as setas. Aí a gente olha aqui em cima. Olha só que belezinha. Aqui eu tenho a seta do 5x, ela terminou aqui. Depois começa outra seta, ó. Então, significa que uma seta está respeitando a outra seta. Aí você olha aqui na lateral, olha só na lateral. A gente tem essa seta grande aqui, que é do 5x. Só que a gente sabe que é quadrado, então esse 5x, ele também é desse lado aqui, ó. Ele também é daqui, ó. Só que aí você percebe que tem uma outra seta menorzinha aqui. Então, significa que aquela seta do 5x, ela também está desse lado aqui, onde está o 1. Então, significa que eu tenho uma seta passando por cima da outra. Então, gente, se tem seta que não respeita, é negativo, tá? Agora, vamos fazer ele aqui do lado. Vamos interpretar ele de verdade. Vou fazer novamente essa figura. Professora, preciso fazer novamente essa figura? Não, eu vou fazer para poder pôr os valores, tá? Então, vou fazer a figura novamente, vou fazer ela aqui, ó. Vou fazer ela aqui, ó. Pronto, fiz ela. Faz de conta que tá igualzinho, tá? Bonitinho. Vou pintar essa figura. Quando a gente tem dúvida na figura geométrica, geralmente a gente refaz, tá? Então, geralmente na matemática é assim. Tem dúvida na figura, limpa a figura. O que é limpar a figura? É tirar a parte que você não vai usar. Igual aqui, ó. A gente não tá usando essa parte aqui, ó. A gente não tá usando essa parte branca. Então, essa parte branca aqui, ó, onde tô mexendo a seta, você não vai usar. Então, deixa ela para lá. O que você vai fazer? Você vai tirar essa parte branca. Foi o que eu fiz aqui, ó. Eu tirei a parte branca e só fiz a parte que estava em vermelho, que é a parte do rosa ali, rosa, sei lá que cor que é, salmão, sei lá que bicho é esse, tá? Ó, só fiz aqui. Pronto. Agora eu vou realmente pôr os valores. Vou começar com essa parte aqui que é a base. Ou seja, a base, tanto faz ela tá aqui em cima ou ela tá aqui embaixo onde está a seta. Tanto faz. Então, a base, eu sei que eu tenho o 5x, terminou o 5x, começa o 1. Então, eu sei que eu tenho uma soma. Então, eu tenho 5x mais 1. Posso pôr o valor aqui em cima ou posso pôr o valor aqui embaixo. É a mesma coisa, tá? Como a gente sempre está acostumado a pôr o valor aqui embaixo da base, eu vou pôr o valor aqui embaixo, tá? Então, eu vou pôr o valor. O valor aqui embaixo é 5x mais 1, ó. Tá vendo? Porque uma seta respeitou a outra, ó. Que são as setas que Maurício perguntou na outra aula, ó. Tá? Uma seta respeitando a outra. Agora eu pego a lateral, ó a lateral aqui, esse 5x grandão. Só que esse 5x, ele vem todo aqui, ó. Ele vem todinho aqui, ó.
Isso aqui também é 5x. Olha lá. Então, o 5x, que é isso aqui, ele passou por cima dessa seta do 1 aqui. Se ele passou por cima e ele não respeitou, negativo. Então, significa que essa lateral aqui, eu tenho 5x menos 1. Olha lá. Tá? Aí, vamos ver outra coisa que eu posso analisar disso aí. Eu vejo se ele deu o valor da área. O que é o valor da área? É o valor dessa parte interna aqui, ó, que tá pintada em vermelho. Ele não deu. Ele não deu. A única coisa que ele me deu é isso aqui. Ele me deu o quadrado, ele me deu os lados, indicando pela setinha. Então, ele não quer saber a área. Se ele não deu, ele não quer saber a área. Vamos ver o que ele quer saber. Olha o que ele quer saber. Escreva o produto notável que representa a área. Escreva o produto notável que representa a área. Então, se ele está falando que é produto notável, significa que a gente não vai ter um valor fixo, tipo 2, 3, 10, 20. Não, a gente vai ter um produto. O que é o produto? Vão ter letras e vão ter números juntos, tá? Então, nós vamos escrever uma expressão, tá? Aqui, ó. Escreva o produto notável, ele aqui, tá? Aí a gente vai para outra parte. Vamos ver qual é a parte. Se eu estou usando um retângulo, então eu tenho que usar a fórmula do retângulo. Vamos pegar uma outra cor aqui para não confundir, ó. A área do retângulo é igual a base vezes a altura. A área do retângulo você não tem, ele não deu. Então, continua sendo a área do retângulo. Tá aqui, igual a base 5x mais 1. 5x mais 1. Ó. Vezes a altura 5x menos 1. E fecho. Gente, aí vem aquela história, quer ver? Professora, e se de repente eu inverter isso aqui onde está piscando a luz? Se eu colocar o 5x menos 1 aqui no lugar da base, e se eu colocar o 5x mais 1 aqui no lugar da altura, o que vai acontecer? Nada, nada. Por quê? Porque eu estou multiplicando. Se a multiplicação não interfere onde ela fica, ela não altera nada, tá? Então, isso aqui podia estar trocado, tá? Os lados trocados. Isso aqui não vai interferir em nada na sua vida, continua igual. Chegamos aí. Então, primeiro, a gente analisou a figura, colocamos os valores na figura. Aí eu peguei a fórmula da área, que está em azul, aqui onde está piscando a luzinha vermelha. Aí depois eu substituí a fórmula do retângulo. Pronto, cheguei aqui. Agora você analisa o que você pode fazer. Como é analisar? Olha só. Vou olhar dentro do parênteses. Aqui eu tenho 5x, aqui eu tenho 1. Aí eu vou olhar o outro. Aqui eu tenho 5x, aqui eu tenho 1. Então, significa que eu tenho dois termos iguais, tá? Você fala, como assim dois termos se eu tô vendo 4? Você tem dois termos, porque eles se repetem. 5x, 5x, 1 e 1. Então, você tem dois termos, tá? Opa, tem dois termos, então já tá indo para a fórmula dos produtos notáveis. Aí você olha o sinal. Aqui eu tenho mais, ó, e aqui eu tenho menos. Opa, dois termos, soma pela diferença. Aí, olha o meio deles, produto. Então, significa que eu tenho um produto da soma pela diferença de dois termos. Então, não precisa você fazer nada daquela multiplicação de quadrado, esse vezes aquele vezes aquele, não precisa fazer nada. O que você vem? Você vem aqui e põe a fórmula. Faz assim, põe a fórmula. Vou até mudar a cor da caneta. Você vem aqui e faz assim, ó. Fórmula, vou pegar só essa partezinha aqui, ó. Sei que isso aqui vai virar um produto notável. Produtos notáveis, produto. Produtos notáveis, ó. Aí você vem aqui e coloca a fórmula. A fórmula é A ao quadrado menos B ao quadrado. Ah, professor, mas por que é essa fórmula? Por quê? Porque aqui, pode ver, a gente tem a soma de dois termos ao quadrado, a diferença de dois termos ao quadrado, cada uma é uma formulazinha. A formulazinha que se encaixa nessa aqui que a gente está fazendo é a soma pela diferença de dois termos. Ó, o produto da soma pela diferença não está ao quadrado, então eu vou usar a formulazinha que representa o que eu estou fazendo. Essa aqui é a formulazinha, tá? Então, eu tenho essa fórmula. Então, eu sei que o A, ele vale o 5x, e que o B vale 1, tá? Então, isso aqui
É a fórmula. Fórmula. A fórmula, ela não muda, ela é fixa. Fixa. Essa fórmula, ela não muda, ela é fixa, não muda nada, tá? Então, vamos só substituir a fórmula agora. Eu tenho a área do retângulo, deixa eu tirar essa seta daqui, é igual a, o A é 5. Só que assim, eu tenho aí 5x, então é bacana pôr ele entre parênteses, porque eu tenho dois números, o 5 e o x, ó, ao quadrado. Menos da fórmula, o B, 1 ao quadrado. Então, vamos resolver. A área do retângulo é igual. Vamos resolver agora aqui, ó, o 5 ao quadrado, que vai dar 25, ó. Agora, eu tenho o x ao quadrado, que vai dar x ao quadrado. O sinal, ele desce o mesmo, não muda o mesmo sinal. E 1 ao quadrado, 1. Acabou, gente, olha lá. Achei aqui, ó. Não tem mais o que fazer aí, porque eu tenho dois termos que são diferentes. Lembra? Se é diferente, não dá para fazer nada. Vamos voltar aqui. Lembrando que eu vou mandar essa telinha para vocês. Terminou aqui, eu já mando para vocês. Espera aí que tem alguém me chamando. Minha luz tinha... Oh, meu Deus, eu sei, Gui, tá complicado. Tá, eu vou voltar aqui, tá? Eu sei que por causa da chuva tem gente que tá caindo a luz, tá caindo a internet, tá? Ou seja, se cai a luz, cai a internet ou não, sei lá. Então, peraí que tem mais, alguém tá me chamando aqui, gente. Peraí. Minha também caiu. Ô, meu pai, acho que da maioria deve ter caído. Eu vou voltar então, tá? Qualquer coisa depois é só vocês assistirem a live lá que tá explicadinho tudo outra vez, tá? Mas eu vou voltar aqui rapidinho, tá bom? Ó. A gente vai analisar a parte que tá pintada, que é essa aqui. Então, a prof fez ela novamente aqui do lado, em vermelho, ó. Peguei os valores que as setinhas trouxeram. Então, aqui em cima eu tenho 5x, que tá respeitando, e aí eu tenho 1. Então, é uma soma. Ó a soma aqui embaixo. Quero colocar aqui em cima, professora? Põe, tá? Eu só coloquei aqui embaixo porque acho que fica mais bonitinho, tá? Mas se você quiser colocar aqui em cima, você coloque. Aí a gente analisou a lateral aqui. Na lateral, eu tenho uma seta grande que passa por cima da pequenininha. Se essa seta grande está passando por cima da pequenininha, eu sei que ela não está respeitando a pequena. Então, é uma diferença, ao menos aqui, é uma diferença, tá? Olha lá, coloquei os valores. Depois que eu coloquei os valores, se eu estou trabalhando figura geométrica, então, obviamente, eu vou usar a fórmula da figura geométrica. No nosso caso, é um retângulo. Se fosse um quadrado, ia usar a forma do quadrado. Se fosse um triângulo, ia usar a forma do triângulo. Se fosse um paralelogramo, sei lá o que, ia usar a forma do paralelogramo, e assim por diante. Então, fórmula do retângulo, base e altura. Substituir pelos valores que o exercício trouxe, que está em azulzinho aí, ó. Substituir onde está passando a seta, substituir por esses valores. Lembrando que se você substituir ao contrário, não tem problema nenhum. Por quê? Porque é multiplicação, e multiplicação à ordem não interfere em nada na tua vida, nada. Multiplicação é aquela história, pode tudo, tá? Então, não interfere em muita coisa. Substituir. Depois que nós substituímos aqui em azul, ó, tá vendo? Eu vou analisar para ver o que eu tenho, tá? Então, o bacana em matemática não é você sair fazendo correndo, tá? Porque geralmente quando você faz correndo, você acaba fugindo desses detalhezinhos. Faz com calma, sabe? Pega o seu caderno na hora do que você for fazer atividade avaliativa e vai fazendo no seu caderno, vai calculando no seu caderno. Ah, professor, mas eu já tenho as respostas porque não sei quem passou. Não importa se você tem ou não, o bacana é você entender o que você está fazendo, tá? Então, aqui, ó, substituir, tá? Agora eu vou parar e vou olhar. Aí eu olho. Aqui eu tenho 5x, aqui eu tenho 5x, mesmo termo. Aqui eu tenho 1 e aqui eu tenho 1, mesmo termo. Então, significa que eu tenho dois termos. Ó, o 5x e o 1, o 5x e o 1. Opa, dois termos, você já tem que ficar ligado. Produtos notáveis. Aí você olha. Aqui eu tenho a soma, aqui eu tenho a diferença. E entre eles eu tenho um vezes aqui, ó. Isso aqui é o produto, ó. O vezes é produto. Tem um vezes. Então, significa que eu tenho o produto
de dois termos, mas eles não são um quadrado. O que que eu tenho? Eu tenho o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, você vem aqui, nem pensa em nada, vem aqui e coloca a fórmula, ó, a formulazinha. Essa fórmula, ela existe para ajudar você. Essa fórmula, ela existe para você não ficar fazendo cálculos enormes. Porque vamos supor que a gente tivesse que multiplicar isso aqui, a gente ia ter que fazer o quadrado, multiplicar um pelo outro, um pelo outro, um pelo outro, um pelo outro. Aqui não, aqui já está montada para você a fórmula. Então, fórmula fixa. Então, não vai mudar o sinal, não vai mudar nada. Você vai obedecer. Ó, a prof escreveu aí, fixa. Então, vamos descer aqui. O A, 5x. 5x. Ao quadrado, que é da fórmula. Ao quadrado da fórmula, ao quadrado da fórmula. Menos e menos. Da fórmula também não muda. O B, 1. O 2, que é da fórmula. Só substituição de fórmula. O A, a área do retângulo eu não tenho, então continua igual. Tá aqui, ó, igualzinha. Depois, 5 ao quadrado eu tenho 25. Ó, e x ao quadrado, x ao quadrado. Ó, menos e menos, 1 ao quadrado, 1. Acabou, gente. Acabou, não tem mais o que fazer aqui. Por quê? Porque esses elementos eles são diferentes, não tem mais o que fazer. Aonde tem essas fórmulas? Onde tem essas fórmulas? Onde tem essa fórmula aí? O Gui, é isso que você está perguntando? Aonde é que tem a fórmula? Ó a fórmula aqui, Gui. Aonde tem aqui, está em vermelho aqui, ó. A gente está vendo a fórmula já tem umas 3 semanas. A gente tem a fórmula do mais, a fórmula do quadrado, a fórmula do menos e a fórmula agora da diferença e da soma, ó. Ó a fórmula aqui. Ó. Gente, ó, deixa eu só relembrar aqui novamente. Já vi que teve gente que se perdeu. Vamos relembrar, senão vocês vão ficar voando. Vamos relembrar, não tem problema, prof, relembra, ó. Na segunda semana de aula, a gente viu uma coisa assim, ó. A mais B ao quadrado. Quando eu tenho dois termos que eles estão somando e eles são ao quadrado, eu sei que isso aqui é a soma de dois termos ao quadrado. Então, significa que isso aqui eu posso usar isso aqui, o quadrado de dois termos. Então, qual é a fórmula? A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado. Então, essa fórmula representa isso aqui, ó. Aí, depois, na terceira semana, ou melhor, acho que aqui era terceira e aqui quarta semana. Bom, as semanas não importam. Aí, depois aqui, ó, vamos supor que semana passada, semana passada, A menos B ao quadrado. Então, agora eu tenho o quadrado da diferença de dois termos. Quando eu tenho dois termos, entre ele eu tenho menos, eu vou usar a fórmula A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Olha lá, outra fórmula. A de hoje, que é da quinta semana, a gente tem a soma pela diferença de dois termos, ó. Só que agora eles não são quadrados. Então, quando eu tenho isso aqui, ó, isso aqui, eu tenho uma outra fórmula, que é A ao quadrado menos B ao quadrado, ó. Essa é a fórmula. Então, em vez de eu ficar resolvendo um monte de coisa, eu pego direto as fórmulas, que são essas aqui. Estas aqui são as fórmulas, ó. As fórmulas. As fórmulas dos produtos notáveis, Notáveis. Olha lá. Então, quando a gente olha aqui, no nosso que a gente está fazendo hoje, vou fazer assim, ó. Isso aqui são as fórmulas. Ó, tá? Então, fórmulas. Então, isso aqui que a gente está fazendo hoje, ó, eu tenho a soma, tenho a diferença. Tenho a soma, tenho a diferença. Tenho mais e tenho menos. Ó, soma, deixa eu arrumar minha seta aqui. Tenho soma e diferença. Larga minha caneta, senão interfere na seta. Tenho soma e diferença, ó. Tá vendo? Soma e diferença. Tenho dois termos, mais e menos, tenho um produto. Então, eu uso a fórmula, que é uma fórmula fixa. Olha lá qual é a fórmula. Fórmula dos produtos notáveis. Olha ela aqui, ó.
Ó, eu tenho 3 fórmulas dos produtos notáveis, que são essas aqui. 3 fórmulas. Ou seja, essas fórmulas você vai usar a vida toda. Ó, essa aqui foi essa aqui que nós pegamos, ó, que é a de hoje. Ó lá, 2 termos, mais e menos o produto. Aí, olha lá, 2 termos, ó, 2 termos, mais e menos. Tá vendo? E o produto no meio, olha ela aqui, ó. Ó, essa aqui. Então, a gente pegou essa aqui, ó, e só substituiu. Por isso que a prof marcou aqui em vermelho, a fórmula fixa. E só substituímos a formulazinha. Certo? Gente, eu preciso saber se alguém tem mais dúvidas aqui. Vou esperar um pouquinho para ver se vocês me respondem. Quem tem dúvida nessa parte aqui, gente, eu preciso saber. Tá? A prof tá aqui para isso. Tem que falar. O Gui, conseguiu enxergar aí, Gui? O Gui, põe uma luz aí para eu ver que você conseguiu enxergar. Ou manda uma mensagem no chat aí. Porque eu não tô vendo vocês. Quando eu coloco a tela grande assim, vocês... Não dá para ver vocês mais. Ah, não foi o Gui. Oh, meu Deus. Bom, não sei quem foi. É porque tá aqui. Ah, Gui, perdão. A prof achou que fosse você, filho. Desculpa, tá? Perdão. Bom, eu não sei. Bom, quem foi que perguntou aí, porque o nome tá diferente, eu não sei. Mas é isso aí, tá? Então, desculpa, Gui, achei que tinha sido você. Porque tava a namorada do Gui, achei que era você, filho. Desculpa. Ou namorada, não sei mais. Tá? A prof tá ficando velhinha mesmo. Então, gente, cheguei aqui nessa fórmula, certo? A hora que eu cheguei aqui, onde tá em preto, eu olho para ver se eu consigo fazer mais alguma coisa. Aí vem aquela história que a prof falava em sala de aula, olha só, aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu tenho só o 1. Tá vendo? São totalmente diferentes, tá? Aqui é como se fosse assim, ó, a vaca e o gato, tá? A vaca e o cachorro, totalmente diferentes, só que não se mistura nunca. São 2 raças totalmente diferentes, totalmente. Não se mistura. Se não se misturam, para aqui, tá? Para aqui, não tem mais o que fazer. Então, esse aí é um dos exercícios que tem muito nessa semana, na prova dessa semana, tá? Agora vamos para um próximo. A luz está diminuindo aqui, só falta cair, peraí. Deixa eu ligar meu carregador aqui. Pronto. Vamos para o próximo. Ó, nós vamos pular esse aqui, ó, e eu vou pegar o de baixo. Vou pegar o de baixo, depois a gente volta nesse, que esse aqui é bom. Esse aqui a gente vai usar as 2 formas. Vamos pegar o de baixo, que o de baixo eu sei que tem um parecido lá, que é esse aqui, ó. Esse tem um parecido lá na prova de vocês, mas muito parecido, tá? Acho que a única diferença é que na prova de vocês aparece como N, e aqui aparece X, mas é igual. Olha só, você olha aqui, ó. Vamos interpretar. Olhei, não tenho seta, tá vendo? Não tenho seta. Se não tenho seta, pode ver, não tenho setas, ó. Então, significa que já está montado para você. Aquele lá que nós fizemos, o 2, ele não estava montado. Então, a gente primeiro precisou montar. O que é montar? Separar os valores, colocar os valores. Aqui já está pronto. Então, só de olhar, ó. 5, ou melhor, x e menos 5. X e mais 5. Mesmo termo. Mesmo termo. Ou seja, 2 termos, ó. X e x, 5 e 5. Aí você olha, um tá negativo, o outro tá positivo. Opa, então já tá sinalizando você que você vai usar a fórmula dos notáveis, tá vendo? Só que além dessa informação, ele te deu uma outra, que é esse 171 aqui, ó. Tá? Então, significa que ele fala assim, ó, a área do retângulo a seguir é 171 centímetros ao quadrado. Se apareceu esse ao quadrado, então essa área interna aqui, ela vale 171. Então, você vem aqui e coloca, ó, vou pôr aqui no meu para você ver. Aqui vale 171, ó. Aqui dentro. Pronto. Centímetros ao quadrado. Pronto. Olha lá, coloquei. Agora eu vou ver o que ele pede. Calcule o valor de x. Ele quer saber isso aqui, ó. O x. Quanto vale isso aqui? Só que aí vem a jogada do exercício. Ele falou em área do retângulo. Aqui a gente tem um retângulo desenhado. Então, se ele falou em área do retângulo, gente, a gente vai usar a fórmula do retângulo. Então,
Vamos calcular o A aqui embaixo. O A. Vou usar a área do retângulo. Então, a área do retângulo é igual a base vezes a altura. Que vocês aprenderam a vida inteira aí na escola desde o 6º ano, tá? Então, vamos lá. A área do retângulo é igual a base. A base, x mais 5. Ó. Vezes a altura, x menos 5. Ó lá. Pronto. Usei. Substituir. Só substituição de forma. Lembrando que se substituir ao contrário, não tem problema. Só que além dessas informações que ele te deu, que são os lados, ele te deu mais um valor, que é a área, ó, o valor dela. Então, esse valor aqui, deixa eu baixar aqui. Esse valor aqui, eu tenho, que é o 171. Então, eu venho aqui, ó, e coloco esse valor. E é o 171. Igual x mais 5 vezes x menos 5. Olha lá. O que vai acontecer agora? Sei que eu tenho a soma, a diferença do produto de dois termos, então eu sei que esse pedacinho aqui onde está passando a luzinha, eu posso usar a fórmula. Então, nem penso, venho aqui e uso a fórmula. Aqui, ó. Ó, a fórmula. Vou usar a fórmula. Qual é a fórmula? A ao quadrado menos B ao quadrado. Essa é a fórmula, tá? Então, eu sei que o A vai valer X e o B vai valer 5, ó. Aí, professor, e aquele 171? E esse 171 aqui, ó? Ele continua ali. Você não vai mexer nele. Deixa ele quieto ali, tá? Então, vamos mexer nele ali, ó. Quer ver? Vou pôr ele lá de novo. Aqui, ó. Vou deixar ele lá. Não mexo nele. Olha ele aqui, ó. 171. Igual. Vou resolver a fórmula. Vamos mudar a cor da caneta aqui. Ó, o x vale, ou melhor, o a vale x, então x ao quadrado. Ó, tô respeitando a fórmula. Menos da fórmula fixa, não muda. Valor do b, 5. 5 ao quadrado. Ó, só substituir fórmula. Só. Lembrando, a fórmula, ela é fixa. Não muda nada. Fiz a substituição dela. Ó. Agora vamos resolver essa fórmula aí. Lembrando que o 171 não mexe, ele fica igual. Então, 171 ele fica igual. 171 é igual x ao quadrado, que vai ser x ao quadrado, não tem o que fazer com ele, menos 5 ao quadrado, 25. Pronto. Cheguei até aí. Olha lá. Agora você para e olha. Vem aqui, ó. Vou até puxar uma seta aqui e escrever para você analisar. Sempre na matemática a gente tem que analisar, ó. Analisa. Para ver o que você pode fazer. Analisa. Analisar, ó. Aí você olha. Bom, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A gente tem 3 elementos. Eu tenho o 171, que é número, né? Só número. Eu tenho esse x ao quadrado, ou seja, a letra e a potência. E eu tenho esse 25 aqui, que é só número também. Então, eu sei que eu tenho 2 elementos que são iguais, ou seja, número e número. Ah, pessoal, mas o valor é diferente, não importa. Lembra lá das primeiras aulas do polinômio, lá do primeiro bimestre, ó, são iguais, ó. Mesma raça, são iguais, ó. Tá? Mesma raça por quê? Porque é número. Número sozinho. Então, você pode juntar esses números sozinhos. Tá? Então, agora nós vamos lembrar daquela matéria lá da equação do primeiro grau que você teve ano passado. Então, nós vamos fazer assim, quer ver? Ó, nós vamos juntar tudo que foi igual. Aqui, eu tenho um sinal de igualdade. Ó, então, nós vamos fazer a tal da operação inversa, tá? Então, 171 continua no mesmo lugar, antes do sinal de igualdade. Não mexi nele, ele tá ali. Agora eu vou pegar esse aqui, ó, que é o menos 25, que é um número sozinho. Ele está depois do sinal de igualdade. A igualdade aqui, ele está aqui, ó. Então, eu vou fazer a operação inversa com ele. Se ele é menos, ele vem como mais. Olha ele aqui, ó. Mais 25.
Olha ele aqui, ó. Agora eu coloco, tá vendo que só tem os dois? Só esses dois que são números. O outro é outro termo, ó. Tem nada a ver com eles, tá? O quadrado e a letra. Então, ele não pode se juntar, é diferente. Aí eu venho aqui, coloco igual, ó, x ao quadrado. Pronto. Tá vendo? Tá ali. Agora eu vou juntar os dois que são números. Vou fazer uma soma. Se fosse negativo, eu ia fazer o tal do deve e paga, mas aqui tudo é positivo, então tudo é teu, você não tá devendo nada para ninguém. Então, 171 mais o 25, você tem aí o 196. Igual a x ao quadrado. Ó. Chegamos até aí. Ele quer saber o valor do x. Aí a gente tem x ao quadrado. Não pode, então esse x ao quadrado tem que sair daqui. Agora nós vamos voltar naquela matéria que você teve lá no início, que a professora que estava com vocês ensinou vocês. Olha só, esse x, ele está ao quadrado. Ó. Então, o que que eu tenho? O que que eu tenho que entender? Que o inverso dessa operação aqui é raiz. Você fala, como assim, professora? Assim, ó. Quer ver? Olha só, aqui eu tenho x ao quadrado. Só vou relembrar aqui, ó. Vamos relembrar aqui em azul, ó. Relembrar. Relembrar. Aqui eu tenho x ao quadrado, ó. Eu quero fazer uma operação inversa com isso aqui, ó. Aqui eu tenho um sinal de igualdade. Só posso fazer isso quando eu tenho igualdade. Se eu não tiver igualdade, eu não posso. Só a igualdade que me dá essa opção de fazer a operação inversa, tá? Que é o tal da equação lá. Então, tem o sinal de igualdade, ó. Se eu tenho o sinal de igualdade, então eu posso fazer a operação inversa. Inverso. Ixi, peraí, escrevi errado. Bom, depois eu arrumo isso. Posso fazer operação inversa. Então, eu tenho aqui, ó. Se eu tenho ele como expoente, como potência, o inverso da potência é a raiz quadrada. Ó. Ah, professora, se tivesse x elevado à terceira e o sinal de igualdade? Inverso, raiz cúbica. Professora, se tivesse raiz quarta? O inverso, raiz quarta. Tá vendo? Então, tem que me ligar nessas regrinhas que vocês foram aprendendo ao longo da vida escolar de vocês aí, ó. Então, se eu tenho aqui um expoente 2, o inverso de expoente 2, raiz. Olha ela aqui. E é o que a gente vai fazer aqui embaixo, ó. Olha lá. Tá vendo? Eu ainda posso resolver. Eu tenho esse 2 aqui, então agora eu vou fazer uma raiz inversa com ele. Pego esse 2 daqui, ó, e vou inverter lá. Tá? Como é o inverso dele? É a raiz. Tá? Então, o 196 continua igual. 196 igual a x. E esse 2, ele vai virar a raiz quadrada. Vamos encaixar a raiz quadrada nele agora. Ó a raiz quadrada dele aqui, ó. Porque ele passou para o outro lado. Olha lá. Inverso dessa potência, raiz quadrada. Ó ela aqui, raiz quadrada igual a x. Aí, você aprendeu também sobre raiz quadrada. Vamos pôr ela aqui. Vamos relembrar aqui, ó, em azul. Eu tenho, vamos pôr, raiz quadrada do número 4, eu sei que é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2, eu sei que dá 4. E a mesma coisa vai acontecer com 196, ó. Raiz de 196 é 14, porque tem umas raízes que a gente acaba decorando, que tanto que usa, né? Tipo, raiz de 81, 9. Raiz de 252, a raiz de 144, 12. A gente acaba decorando. Então, raiz de 196, 14. Por que 14? Porque 14 vezes 14 vai dar 196, ó. Tá? Então, o valor da raiz, ó, é o 14. Então, esse pedacinho aqui vale 14. Tá vendo? 14, que vai ser igual a x. Ó, achei o valor de x, tá? Aí, para ficar bonito, você pode inverter. Colocar assim, ó, x igual a 14. Ó, achei o valor dele. Pronto. Então, isso aí que a gente fez é só a conta da A. A prof fez devagarzinho, porque a gente estava, né? Então, ó, calcule o valor de x. A gente tem a área, a gente tem os valores das laterais, substituir a fórmula, vi que eu posso usar produtos notáveis, ó, fórmula fixa,
Ó, vi que eu posso usar os notáveis. Fiz a substituição dos notáveis, dos produtos notáveis. Cheguei nessa expressão aqui que está passando a luzinha. Tem um elemento que eu posso juntar que é igual. Ó, os elementos que são iguais. O 171 e o 25. São números, juntei. Só que o caso do 25, ele está no outro membro, depois do sinal de igualdade, ó. Ó a setinha aqui. Então, ele precisa ir como mais. Então, mais 25. Ó ele aqui, igual, igual. Tá vendo? X ao quadrado, ele permaneceu. Sei que ainda posso resolver. Então, esse 2 aqui de cima do X, eu posso resolver através de uma operação inversa, tá? Então, o inverso de potência é as raízes, são as raízes, tá? Então, se eu tenho x ao quadrado, inverso de x ao quadrado, raiz quadrada. Olha ela aqui, ó, raiz quadrada, tá? Só faço isso porque eu tenho um sinal de igualdade, tá? Sem isso aqui, ó, não posso fazer isso. Então, raiz quadrada do 196, 14, que é igual a x. Aí, para ficar bonitinho, né, geralmente a gente põe a letra na frente, aí a gente só inverteu. Ah, mas não inverte sinal, professor? Não, não precisa, porque a gente está só mexendo no resultado final, tá? Então, x igual a 14. Ó, chegamos aqui. Então, a letra A está respondida, que ele falou que ele quer saber o valor de x. Então, essa aqui seria a resposta da letra A. Ó, letra A. Pronto. Aí, vamos ver o que ele pede mais. Vamos voltar lá, lembrando que eu vou mandar essa telinha, então não precisa se preocupar, eu vou subir a tela, mas depois eu mando para vocês. Agora, a letra B. Ele fala que ele quer saber quais as dimensões do retângulo. O que são as dimensões? São os lados do retângulo. É como se fosse o perímetro dele. A soma de tudo isso aqui, ó. Ele quer saber. Então, a gente tem x mais 5, a gente já sabe quanto vale esse x, que é 14. A gente também sabe quanto vale esse x aqui, que é 14 também, tá? Então, a mesma medida que eu tenho aqui, eu tenho aqui. A mesma medida que eu tenho aqui, eu tenho aqui embaixo. Se eu quero saber a letra B, que são dimensões, dimensões é a mesma coisa que perímetro, isso aqui, ó. Ó. É a mesma coisa que perímetro, que é o tal do 2P lá, que eu acho estranho até hoje, ó. Tá? Vou pôr aqui o que é. Perímetro. Ó, perímetro. Oi, tem alguém me perguntando alguma coisa? Não. Então, vamos fazer a B. A B é assim, quero saber o perímetro. Então, 2P. 2P é igual. 2 vezes x mais 5. Então, eu tenho x mais 5, x mais 5. Ah, professora, eu quero fazer 2 vezes x mais 5. Faz, dá na mesma coisa. Mais aqui, ó. Depois eu tenho x mais x menos 5. Peraí, deixa eu arrumar isso aqui e fazer direto, que eu tô vendo que vai ter gente que vai se confundir. Peraí. Deixa eu apagar aqui, ó. Olha lá, ó. O que eu vou fazer agora? Eu tenho aqui o x menos 5, x mais 5. Ó, o que a prof vai fazer? Eu vou fazer novamente a figurinha da B, ó. Vou fazer a figurinha da B. Ó lá. Figurinha da B. Tá aqui. Ó a B aqui, ó. Vou fazer ela novamente. Já sei quanto vale esse x. Esse x, a gente já achou que o valor dele é 14, ó. Então, eu tenho 14 mais 5. Então, 14 mais 5, eu sei que aqui vale, ó, 19. Aí, eu venho para cá, para a lateral. A lateral, eu também já sei. Eu já achei o valor desse x, ele é 14. Ó, 14 menos 5. 14 menos 5 é 9. Então, esse pedacinho aqui vale 9. Ó lá, tá vendo? Então, já achei 19 aqui, que é a base. Depois já achei aqui que é o outro 9. Aí eu venho aqui, se é 19 embaixo, aqui também é 19. Aí se é o 9 do lado, então aqui é 9. Então você vai somar todo mundo, ele quer saber a dimensão. Qual é a dimensão? Perímetro. Então 2P vai ser igual 19 mais 19 mais 9 e mais 9. Olha lá. Então, 2P é igual. Você vai somar toda essa galera aí, que vai dar 56 centímetros. Ó, achei. Então, voltando lá. Lembrando que vocês têm um monte desses na apostila, um monte. Então, se vocês perceberem, a gente tem esse mesmo exercício desde o primeiro bimestre.
Desde o primeiro bimestre a gente tem. A gente tem esses exercícios aí na tarefa NET. A gente tem esses mesmos exercícios nessa semana, na semana passada. É tudo igual, tudo igual. Só que você tem que fazer. Se não fazer, não vai aprender mesmo, gente. Matemática é treino. Para você jogar futebol, você não precisa treinar? Então, matemática é igual. Olha lá. Tenho a área. Usa a fórmula da área. Substituir a fórmula da área. Vi que dá para usar a fórmula fixa dos produtos notáveis. Ó a fórmula lá. Substituir a fórmula. Fiz substituição de fórmula. Só substituir fórmula. Ó. Elevei o 5 ao quadrado, 25. X ao quadrado. Juntei os números que são iguais. Ó os números iguais. Cheguei em 196. O x, ele tá ao quadrado. O inverso do quadrado, ó quem é? Raiz quadrada. Ó lá, raiz quadrada do x. Já sei que raiz quadrada de 196 é 14. É igual a raiz quadrada de 81, 9. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 9, 3. É aquela história lá. Então, 14. Então, o x vale 14. Tá? Essa é a A. A A pedia para achar esse x. A gente achou. Depois que a gente achou esse x, a gente subiu aqui. Olha quem que ele fala. As dimensões de quem? Dessa figura. O que é a dimensão? É o perímetro, é a volta da figura, é o perímetro. O que a prof fez então? A gente desenhou. Olha aqui o desenho. Desenhei ele novamente. Só que agora eu coloquei os valores reais. Tá? Então, aonde tinha o x aqui, eu substituí pelo valor que a gente achou que é 14. Então, 14 mais 5, 19. 14 menos 5, 9. E coloquei nas laterais do retângulo, ó, os valores. 19, mais 19, depois mais 9, mais 9. Tá vendo? E aí a gente somou todo mundo. Ó lá, ó o 2P, que significa perímetro. Ó, que são as dimensões. E aí a gente somou todo mundo. Ó lá. Tá? Então, essa aqui é a resposta da sua B, tá? A gente tem ela na resposta no desenho, ó, e ela como perímetro, tá? Então, essa aí é a 5. Professora, não entendi. Tem mais lá na apostila, você pode resolver. Não adianta você não tentar resolver. Pode ver que vocês têm as tarefas para fazer. Se você não fizer a tarefa, não adianta ficar fazendo esse exercício 500 vezes se você não tentar fazer sozinho, tá? Agora eu vou voltar aqui, ó. Professor, não copiei. Não tem problema, eu vou mandar essa tela para vocês. Agora a gente vai para o último, que é esse aqui, ó. Tá? Por que eu deixei esse por último? Porque aqui vai envolver duas regras. Por isso eu deixei esse por último. Esse aqui vai envolver duas regrinhas, ó. Só de você olhar, você já consegue saber. Quer ver? Vou subir aqui. Aqui você tem dois termos. Essa primeira parte, vou dividir. Vou dividir isso assim, ó. Ó lá. Nessa primeira parte aqui, ó. Você tem o 4 e tem o 6x. Você tem 4 e tem o 6x. Ou seja, dois termos. Tá? Dois termos. Porque esses termos, eles se repetem. Tá vendo? Eles vão se repetindo. Então, 4 e 4, 6x e 6x. Então, são dois termos. Certo? Espera só um pouquinho, gente. Espera só um pouquinho aí, porque tá... Espera só um pouquinho. Pronto. Porque tem alguém com o som ligado e tá interferindo aqui, eu não consigo. Pronto. Vamos lá. Então, dois termos, dois termos. Eu tenho 4 e 4, 6 e 6. Entre eles eu tenho um produto. Aqui eu tenho mais, aqui eu tenho menos. Olha lá, produtos notáveis. Então, nesse pedacinho aqui, eu sei que eu tenho a soma e a diferença de dois termos, ou seja, o produto da soma pela diferença de dois termos, que é o que a gente está usando hoje. Então, nesse pedacinho aqui, ó, eu posso usar a formulazinha A ao quadrado menos B ao quadrado, ó. Tá? Professora, mas eu não consigo. Gente, a fórmula, você só consegue decorar a fórmula se você começar a usar, tá? A gente não decora nada da noite pro dia. Conforme você vai fazendo, você vai decorando, decorando. Quando você vê, já foi. Então, aqui tá a fórmula. Pronto. Aí você olha lá do outro lado. Ó, do outro lado aqui, ó. Vou até mudar a cor da caneta aqui. Esse exercício, ele é bom, hein? Ó, aqui, ó. Ó aqui o que você tem. Você tem um quadrado, ó. Ó o quadrado aqui.
Depois você tem dois termos, que é os 2x e o 10. Dois termos. Então, significa... E, ó, entre eles, a soma. Então, quer dizer que, nesse caso aqui, você tem aquela história de a soma de dois termos ao quadrado. Ó, soma de dois termos, soma, onde tá piscando a luzinha, de dois termos ao quadrado, ó. Novamente, a fórmula dos produtos notáveis. Quer ver? Vamos descer aqui, subir aqui, ó. Aqui, ó. Soma, ó, de dois termos, A e B, ao quadrado. Ó quem que você usa aqui, ó. Ó a fórmula aqui. Ó lá. Tá vendo? E é exatamente o que você tem aqui embaixo, ó. Ó lá, A e B. Quer ver? Vou fazer aqui, ó. Esse é o A mais B. Ó lá. Ao quadrado. Então, é fórmula novamente. Então, você tem fórmula na parte azul e fórmula na parte abóbora. Então, qual é a fórmula da soma ao quadrado, de dois termos ao quadrado? É 2a ao quadrado. Nossa, que 2 mais feio. Deixa eu arrumar aqui. Mais 2 vezes o a e o b, mais b ao quadrado. Escuta o que a prof está falando. Depois que você decora essas fórmulas, fica tudo muito mais simples. Só que para você chegar nessa parte de decorar, você precisa fazer, gente. Então, me ouça o que eu estou falando. Nesse momento parece chato? Parece, mas por quê? Porque vocês não têm o hábito. Vocês vão perceber que a partir do momento que você tem o hábito de estudar matemática, ela não é um bicho de sete cabeças, a coisa fica mais simples. A matemática, ela só é um bicho de sete cabeças para quem não faz os exercícios. Quando você não faz os exercícios e você não consegue aprender, aí sim ela vai se tornar um bicho de sete cabeças, porque você não vai saber fazer. Mas quando você pratica, você vai ver, cada vez você vai praticando, cada vez ela vai se tornando mais bacana. Você olha, você já sabe fazer. Só que isso só depende de vocês, não depende de mim, né? Se eu tivesse o poder de abrir a cabeça de vocês e colocar lá dentro, eu faria, mas eu não tenho. Então, isso depende só de vocês. E essa parte que a gente está falando aqui, ela é muito, muito, muito importante para a vida escolar de vocês. Escuta o que a prof está falando, é importante, tá? Você vai usar isso em biologia mais para frente, em física, em química, em tudo, a não ser que você pare de estudar, gente. Aí você não vai usar mesmo, mas se você vai estudar, você vai continuar vendo. Tá? Ah, vou fazer medicina. Vai usar, vai usar. Por quê? Porque isso aí, ó, tudo envolve, vamos supor, bactéria, esse negócio do coronavírus. Aí o coronavírus, ele se multiplica em forma de potência. Ó a potência aqui, ó a potência aqui, tá? Então, vamos lá. Substituir as fórmulas. Então, tudo isso aqui, o prof já falou demais, é fórmula. Olha lá, são as fórmulas. Só a fórmula, ó. Agora, vamos pôr os valores nas fórmulas, que daqui a pouco eu tenho que liberar você. Ó, vamos pôr os valores das fórmulas. Então, fórmula do A, 4 ao quadrado, menos o B, 6x ao quadrado. Olha lá. Mais. Aí vem aqui para outra fórmula dos notáveis. O A, quanto vale o A? 2x. Então, 2x ao quadrado, mais o 2, que é da fórmula, vezes o A. Quanto vale o A? 2x. Vezes o B. Quanto vale o B? 10. Mais o B. Quanto vale o B? 10 ao quadrado. Olha lá, só substituir as formulazinhas, tá? Agora, eu vou andar rapidinho, que daqui a pouco é a hora do professor de geografia, tá? Então, a gente vem aqui, 4 ao quadrado, 16, menos 6x ao quadrado, 36x ao quadrado. Tudo isso vocês já sabem fazer. Mais 2x ao quadrado, 4x ao quadrado. Ó o grupinho da multiplicação. Então, mais 2 vezes 2, 4, vezes o 10, 40x, mais 10 ao quadrado, 100. Ó, agora o que a gente tem que fazer? Somar os fatores que são iguais, lembra? Então, vou somar tudo que for x ao quadrado, depois tudo que for x sozinho e depois tudo que for número sozinho. E aí eu chego no resultado, tá? A prof vai interromper aqui porque já deu o horário, tá? Olha lá, já deu o horário, tá? Então, gente, tentem fazer os exercícios, qualquer coisa a prof tá aqui, tá bom? Tentem, vocês são ótimos quando vocês tentam, tá? E a prof precisa sair agora. Qualquer coisa já sabe, tô na Agenda Edu, tá?
Beijos, beijos, Renatinho. Beijo pro pessoal que eu não estou vendo. Bom final de semana, gente. E até quarta, tá? Fiquem com Deus. Até quarta. Tchau, gente. Tchau.